todas as coisas, é Ele que faz em nós, gera em nós tanto o querer quanto o realizar. Amém. Cadê o Cláudio? Eu não sei onde que o irmão sentou. Cadê o Cláudio? Ô Cláudio, desculpa, estou olhando você lá atrás. Algo, acho que profético, ver o irmão hoje aqui. Eu vou contar uma experiência de hoje, uma alegria. Depois eu vou te dar um abraço muito caloroso. Mas hoje, um dia atípico, nós tiramos um pouco mais de tempo para estar com a família, por causa de um batidão assim, pré-acampamento, durante acampamento. Os irmãos estão vendo que agora minha voz voltou, graças a Deus, que eu estava sem voz no final do acampamento. E hoje me veio um desejo de fazer pesquisa de barraca. Então deixa eu dar uma olhada sobre como que está aqui as barracas para o ano que vem, né? E aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou pesquisar para ver se tinha daquelas barracas de antigamente que meu pai tinha, que o Léo tinha, que os irmãos tinham. Eu fiquei sabendo hoje que o modelo é bangalô, né? Não é isso? Os irmãos mais experientes aí. E é uma barraca que parece casa e assim por diante. E eu comecei a perceber que muitas coisas mudaram. O irmão inclusive trouxe essa frase, né? Antigamente a gente cantava sem ovelhas, mas as coisas vão mudando. Realmente, as coisas mudam, mas a essência é a mesma. O modelo das barracas mudaram, mas as pessoas que elas acolhem são as mesmas, né? O esquema, o contexto, né, de um preparativo para acampamento, ainda lembrávamos, hoje o acampamento é o mesmo, mas o esquema mudou bastante, o conforto e assim por diante. Mas o que eu quero dizer, né, uma alegria de ver o Cláudio aqui, é que me veio no coração, eu quero comprar uma barraca daquela lá, para poder fazer como eu via acontecer quando criança. E aí me veio, Cláudio, você cantando aquelas músicas de português. Os irmãos dão risada porque eu não sei. É Nilon. Nilon, dupla, né? É o Cláudio Nilon. Senhor, abençoe o Nilon, onde estiver agora, amém? Não sei quanto tempo faz que não vejo. E me veio, eu falei assim, olha, eu vou comprar. E eu cheguei até a ver umas barracas usadas daquela lá. A graça, a unção está em nós, né, irmãos? Não é comprar a mesma barraca que as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Na verdade, tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado nesses dias tem nos mostrado que nós podemos ir muito além. O próprio Jesus disse que nós faríamos coisas muito além do que Ele mesmo fez, né? Maiores. Então, nossa vida, ela tem que estar assim, sempre buscando mais do Senhor, mas eu vou acabar comprando uma barraca dessa, viu, Cláudio? Você veio com uma confirmação, é para comprar essa barraca, e depois eu vou até chamar o irmão para estar cantando aquelas músicas lá, ensinar a gente, essa geração mais nova, né, que precisa muito disso. A palavra nos diz que a importância dos mais velhos transferindo para os mais novos, porque isso traz segurança, traz uma base sólida, né? E eu carrego até hoje coisas, né? Situações, ministrações, exemplos de irmãos, né? De quando criança ainda, lá na época do Miguelão e outros lugares, mas como marcou minha vida, né? Então, que bom estar com o irmão aqui, seja mesmo abençoado em nome de Jesus, continue, né? E a igreja do Senhor assim vai edificando o corpo, edifica o corpo. Então, o Cláudio veio profeticamente confirmar para mim que eu tenho que comprar uma barraca. Amém? E você vai estar junto lá, amém? Nos alegrando. Irmãos, eu quero dar continuidade aqui, o Senhor me dê a graça e a sabedoria necessária para dar continuidade no assunto que nós recebemos, né, com tanta intensidade, com tanta graça do Espírito, durante esses dias de acampamento. E o texto base, o texto principal, qual que é? Primeira Pedro 2:9. O que diz lá? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou, nos chamou e nos colocou na sua maravilhosa luz. Como o Léo muito bem disse, né, nós temos o poder de sermos feitos, chamados, reconhecidos
como filhos de Deus agora, não apenas como pessoas normais que nós continuamos sendo, mas algo muito além, algo muito além, algo muito mais gracioso, muito mais amoroso, muito mais poder sobre a tua e a minha vida. Está o poder de Deus que nos chama para essa realidade, que nós somos filhos, amém? Eu sei que eu já fiz isso, mas eu preciso obedecer ao Senhor aqui, e eu tenho certeza que Deus está falando muito com a sua igreja nesse tempo. Nós precisamos, reforçar essas verdades. Nós somos filhos de Deus, amém? Então diga para o teu irmão aí: você é filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. O Cláudio nos trouxe o texto que nós precisamos estar diante dele. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para estarmos diante dele. De que forma? Santos, irrepreensíveis, mas numa condição. Qual é a condição? Em amor. Então você é um filho, uma filha amada de Deus. Quando essa verdade vai entrando na minha vida, vai entrando na minha mente, e eu vou dando espaço para o Espírito Santo arrancar de dentro de mim o pecado, a vergonha, a timidez. Como é gostoso saber que eu sou um filho amado. Não é, Letícia? Me lembro claramente daquele dia. Eu entendi, eu sou um filho amado. Todo mundo pode falar qualquer outra coisa diferente, mas o meu Deus, Ele diz em alto e bom som para todos aqueles que querem ouvir: você é um filho amado. É essa voz, essa doce voz que nós precisamos ouvir desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos comprou com alto preço. O seu Filho derramou o seu sangue para que hoje tivéssemos uma nova vida e tivéssemos a oportunidade de viver uma nova realidade de vida. Uma vida repleta de amor, de cuidado, uma vida que tem propósito, que tem objetivo, uma vida santa e irrepreensível, transbordante desse amor, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos e sermos família dele. Só por isso podemos ir embora para nossa casa. Não é verdade, irmãos? Se essa for a chama que arde no teu e no meu coração, tudo na nossa vida vai cooperar para que o propósito de Deus seja plenamente realizado em nós, em tudo e em todos que estão ao nosso redor. Eu não mais respondo, não mais falo, eu não mais participo como um membro apenas, como uma pessoa, mas eu sou um filho de Deus. Eu preciso fazer as coisas como um filho de Deus, eu preciso falar como um filho de Deus, eu preciso olhar meus irmãos como um filho e os meus irmãos, porque eles têm o mesmo Pai. Eu preciso olhar para os perdidos e ver que eles estão com os olhos fechados para essa realidade e eles precisam viver aquilo que eu já vivo. Mas para que tudo isso aconteça, essa mensagem, essa direção do Espírito Santo de 1 Pedro, nós precisamos, irmãos, vivê-la intensamente durante toda a nossa vida. Como essa geração, como esse povo, como essa raça, como esses escolhidos de Deus, para com a finalidade de proclamar essas virtudes. Quantas virtudes, não? Povo, nação, escolhidos. Quantas virtudes, quantos benefícios nós recebemos de Deus, sem merecermos. Quanto mais eu medito, quanto mais eu busco, mais vou percebendo o quanto eu não merecia esse amor. E eu quero continuar nessa caminhada, entendendo que na verdade nada sou diante daquele que tudo é em mim, para que Ele possa tomar a nossa vida por completo. Mas eu quero avançar com os irmãos aqui em alguns textos, na continuidade
firmado essas verdades de quem nós somos, apontando para a missão, né? A necessidade gritante de algumas questões que nós precisamos passar a limpo na nossa vida, porque senão como que o Criador, o Senhor dos Senhores, vai nos usar plenamente? Ele nunca obriga ninguém a nada, mas Ele sempre usa aqueles que se dispõem e se consagram a Ele. Abra comigo um primeiro texto, nós vamos ler vários textos nessa noite. Primeiro texto está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos falar sobre cuidados que nós devemos ter conosco, dentro desta realidade. 1 Timóteo 4. Primeira Timóteo 4,16. Eu acho que vai estar escrito a mesma coisa na sua Bíblia, com alguma tradução diferente, mas o contexto é esse: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. É assim que está escrito aí na tua Bíblia? Então essa palavra é para todos nós. Paulo estava ali instruindo a Timóteo, trazendo da parte de Deus uma direção clara, não tem nem como nós falarmos que tem alguma dúvida a respeito disso, de entendimento, é simples. Paulo disse assim: Timóteo, presta atenção, você é um escolhido, você é a nação de Deus, você é sacerdócio real, você é diferente, então nós também estamos nessa mesma condição. Então Paulo, cuidado, tenha cuidado com você mesmo. Primeira coisa, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, mais doce que o mel, mais forte que a morte. Tende cuidado dessa doutrina, continua nesses deveres, cuida de você, observa e toma cuidado da doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar você mesmo e a todos que estão ao seu redor. Amém, igreja? É simples, não é? O que é que nós temos que fazer, que é o mais importante da nossa vida? Eu tenho que buscar e salvar o perdido, mas eu não vou buscar e salvar o perdido se eu não estiver cuidando de mim mesmo. Eu tenho que servir aos irmãos, mas eu não vou servir os irmãos se eu não estiver cuidando de mim mesmo. Eu tenho que proclamar o Evangelho, mas eu não vou proclamar o Evangelho se eu não estiver cuidando de mim mesmo, da doutrina. Nós precisamos fechar essa conta, porque a realização da obra, ela é fruto de algo que está sustentando. Como eu mesmo disse para os irmãos, se alguma coisa tenho para entregar para os irmãos hoje, não é porque o Senhor me capacitou quando Ele me chamou como presbítero, mas desde criança eu estava recebendo dos meus irmãos, e assim nós somos aqui, nós temos recebido do Senhor em abundância. Então Paulo traz, o Espírito Santo, melhor dizendo, traz para nós dessa noite essa palavra: você tem que ter cuidado de você mesmo e da doutrina. Continua nesses afazeres, meus queridos, porque se nós formos fiéis nisto, nós vamos trazer salvação para nós e para todos que estão ao nosso redor. Amém, igreja? Nós precisamos simplificar a coisa, porque a palavra nos alerta: não se desvie da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ninguém precisa virar cambalhota para chamar a atenção de qualquer que seja, ou para atrair a atenção, ou para alcançar a vida de alguém, jamais. Essa obra do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer para alcançar a vida das pessoas é cuidar de nós mesmos, da doutrina, e estarmos prontos, estarmos atentos, porque Deus sempre vai trazer oportunidade para nós darmos testemunho da nossa vida com Deus. Agora, vamos ajustar com relação à palavra. Somos chamados para sermos o quê? Testemunhas. Então nós precisamos viver a realidade da palavra para chegar nas pessoas e falar para elas: olha, sabe o que é
a verdade deste evangelho, a salvação desse Deus maravilhoso, olha para mim, que você vai enxergar Ele. Precisamos melhorar nisso, né, irmãos? Sabe por quê? Porque a nossa alma, muitas vezes, o velho homem, né? Olha só, o Espírito Santo, durante o louvor ainda, levantou a irmãzinha para orar nesse sentido aqui. Ana Lígia é usado por Deus para curar, para libertar, que seja o pensamento. Às vezes uma acusação que jamais vai vir do Senhor, porque Ele não é acusador. Ele apagou com o passado, com o pecado. Mas Ele nos dando uma nova perspectiva de vida, Ele diz, você também tem que parar de pensar isso de você. Pensa o que Deus pensa. Deixa. Mas para que você se sinta, né, esse novo de Deus, nós precisamos observar, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses afazeres, porque nós vamos trazer salvação para nós e para todos que estão ao nosso redor. Paulo traz a necessidade desse cuidado pessoal. Precisamos fazer uma autoanálise. Como está a minha vida? Como eu estou diante de Deus? Como eu estou diante da minha família? Como eu estou diante da minha esposa, dos meus filhos? A esposa se colocando diante de Deus, diante do marido. Os filhos se colocando diante de Deus, diante dos pais. Como nós estamos? Como nós estamos nos guardando a nós mesmos? Como nós estamos guardando a doutrina? Como? Essencial. Dentro desses afazeres, dentro dessa dinâmica do reino, do cuidado pessoal, é fato, irmãos, que é o mais importante nós buscarmos a Deus, a sua palavra, em oração, em meditação, em devocional, isso é essencial. Mas se nós descuidarmos das coisas normais dessa vida, nós não vamos avançar. Então eu quero pontuar com os irmãos alguns cuidados pessoais que nós devemos ter para termos do Senhor essa capacitação e liberdade para executar a missão para o qual Ele nos chamou. Porque há um objetivo, nós somos essa nação para um objetivo de proclamar o Evangelho. Então o primeiro cuidado que nós precisamos ter aqui é o cuidado com o vínculo. Primeiro cuidado. Primeira necessidade, se eu sou chamado para ser filho de Deus, eu sou chamado para uma unidade, eu sou chamado para um relacionamento. Eu não sou chamado para o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu. Não são 4 pessoas, eu sou chamado para dentro do relacionamento de família, que é a igreja. Então olha para os irmãos aí, foi para esses relacionamentos que Deus te chamou. Pode olhar para trás, está vendo? Do maior ao menor são para todos esses. E sabe qual a melhor notícia? Ninguém pode ficar de fora. Ninguém. Eu me relaciono mais intensamente com alguns, mas o corpo se relaciona com todo o corpo. Então eu sou chamado para um vínculo da igreja, do corpo de Cristo, mas dentro do vínculo, né, igreja, dentro do corpo de Cristo, eu preciso me perguntar, qual é o meu vínculo de cuidado? Qual é o meu vínculo de cuidado? Estou sendo cuidado por quem? Eu estou abrindo a minha vida, eu estou me aliançando com qual irmão, com qual irmã, para realmente ser cuidado, né? Ser discipulado, ser ministrado, ser animado. Eu preciso ter essa decisão, porque o vínculo é um vínculo que não é apenas de participação, mas existe algo muito mais profundo espiritual a respeito destes vínculos, e quanto mais próximo do vínculo particular, mais eu vou enxergando a questão chamada paternidade, maternidade. Eu preciso de pai, eu preciso de mãe. Da mesma forma que nós temos nossos pais e mães naturais dentro da congregação. Meu pai, minha mãe, eu sei que é o João Yolanda. Tá bom, João Yolanda? Os irmãos sabem que é o João Yolanda. A mesma pergunta você tem que se fazer. Quem é o teu pai e tua mãe? Quem é o vínculo de proximidade? Porque, olha só que lindo. 1 Timóteo 2, versículo 2.
olha só, falando sobre o primeiro cuidado, que é o vínculo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, que proximidade, meu verdadeiro filho na fé. Se eu der um exemplo aos irmãos aqui a respeito de paternidade, eu trago o Isaac aqui, meu filho. Todos vocês sabem que é o meu filho, meu verdadeiro filho natural. Mas eu tenho cuidado com os filhos de todos os irmãos. Mas o verdadeiro filho é o Isaac. Amém? Aonde que está esse relacionamento entre eu e um irmão, entre uma irmã e uma outra irmã, a ponto de ser verdadeiro filho na fé? Sabe por quê o que é verdadeiro filho na fé? Porque é eu que sou responsável por ordenar a vida do Isaac. Ao mesmo tempo que o Isaac sabe que ele tem total segurança de saber que eu sou o pai dele. Pode ser uma multidão de irmãos cuidando, mas o pai estando próximo, ele sabe que ele está seguro. Amém, queridos? Vocês estão entendendo a importância de nós identificarmos e ao mesmo tempo nos submetermos a uma direção de Deus na sua palavra? Nós saímos, de um relacionamento muito mais amplo a nível de congregação, e nós entramos debaixo dessa nuvem de graça e de misericórdia do Senhor, entrando na paternidade de Deus. Todos nós. Primeira preocupação, vínculo. Como, quem, quando, onde. Isso é muito diferente, de várias formas pode acontecer, mas é importante que aconteça. Tudo em nós, tudo do projeto de Deus para nós, irmãos, é com amor. Tudo, por amor. Por amor Jesus se entregou, por amor Deus permitiu que seu filho fosse morto por nós, por amor. Deus é amor. Inclusive o vínculo tem que ser baseado no amor, porque senão não gera fruto. O vínculo não é nominal. Vínculo de paternidade tem que ser amor, de cuidado. Eu me disponho a cuidar, mas também o cuidado se dispõe a ser cuidado. E assim, mas Daniel, mas é só eu. E aí eu pergunto para todos os irmãos, lembra que lá no acampamento eu falei, você está com as suas mãos colocadas sobre quem? O Senhor nos traz essa capacitação no espírito de sermos pais e mães. Todos aqueles que têm cuidado, o Senhor vai ministrando isso. E eu exerço, meu coração está aberto, alargado, minhas mãos estão estendidas sobre qual filho? Sobre qual filha? Essa é a ordem correta do reino. O corpo edificando o corpo. Nós aqui como homens e mulheres que entendemos a palavra de Deus e sabemos muito bem que é assim que Deus quer. Com naturalidade, com amor, com graça, não com imposição. Que agora você é desse, você é daquele, você está vinculado a quem, você não está vinculado a quem. Não, tem que ser graciosamente. Eu preciso reconhecer, João, eu preciso estar vinculado. Por isso que estou. E assim por diante. Não foi o João que chegou em mim e falou assim, você tem que estar comigo. Não. João, eu preciso estar vinculado. Posso estar com você? E assim, o cuidado do vínculo, um primeiro aspecto aqui, desses cuidados pessoais que nós devemos ter, nós precisamos atentar muito bem, o vínculo, para que tudo aconteça na nossa vida. Como eu estou falando do amor, lá em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos nós morremos. Tudo é baseado no amor. Precisamos ser constrangidos por esse amor, porque Cristo Jesus morreu por nós, por amor. Então o cuidado, e ser cuidado, tem que estar debaixo desta mesma graça. Esse vínculo que está sendo nutrido por amor, com certeza dá fruto. Com certeza dá fruto. Porque estamos todos ligados em amor uns aos outros, ligados à videira,
e esse amor vai fluindo da videira, e de uns para com os outros, e há um fortalecer, uma graça do Senhor, ao ponto de que coisas aparentemente difíceis vão se tornando até fáceis. Por quê? Porque nós não conseguimos nada pela nossa força, mas por amor, por obediência à palavra. Muitas outras coisas a respeito de vínculo, mas pelo tempo vou passar para segundo cuidado. Cuidado com o dom. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Todos aqueles que foram batizados, se arrependeram, creram no Senhor Jesus, se arrependeram, foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo. Todos nós recebemos o dom. E o que nós fazemos então com esse dom? Ou então para que esse dom? Vamos abrir em 1 Coríntios 14, 1. Se nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós precisamos também ter esse entendimento do que nos traz 1 Coríntios 14, versículo 1, e ele traz uma responsabilidade no particular para cada um de nós. Seguir o amor, olha de novo, não é por obrigação, não é por força, nem por violência, mas é por amor. Então, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha que coisa maravilhosa. Seguindo o amor, seguindo Cristo Jesus, seguindo na unidade do corpo de Cristo, nos traz aqui em 1 Coríntios uma orientação. Procura com zelo os dons espirituais. Mas para que procurar com zelo? Aí em 1 Coríntios 14, vai lá para o verso 12. Nós vamos entendendo, depois os irmãos leem todo o contexto, mas no verso 12 nos diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para o quê? A edificação da igreja. Então, qual que é a primeira atenção que nós temos que dar? Para o vínculo. Na segunda atenção, do cuidado, é o dom. Para que eu preciso procurar o dom? Para a edificação da igreja. Daniel, o que eu posso fazer para ser útil no reino de Deus? Procure o teu dom. Procure, não é um dom específico, é todo o dom do Espírito Santo. Mas no que o Senhor tem te chamado especificamente? Qual é o dom que floresce assim da tua vida de uma forma natural, onde você não precisa se esforçar, mas naturalmente na hora que eu percebo eu já estou exercendo aquele dom. Sem perceber, eu já estou ali, respondendo a uma necessidade com aquele dom. O Espírito Santo vai trazendo clareza para mim e para você. Não preciso ficar assim, nem tranquilo, sabendo que os irmãos estão, à frente, estão fazendo as coisas, estão cuidando da igreja. Como também não preciso me desesperar. E agora, qual que é o meu dom? É por amor, seguir o amor. E o Espírito Santo vai falar assim: meu filho, minha filha, é isso aqui que eu te dei como preciosidade. Flua nisso. Deixa Deus te usar nisso. Porque aí nós vamos alcançar o objetivo do quê? Edificar a igreja. E existem 3 passagens básicas que nós precisamos ler a respeito dos dons. E os irmãos, por favor, abra comigo para nós lermos. A primeira está em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10. Efésios 4, verso 10. Está falando aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que gera em nós, que completa essa obra. Só Ele tem poder. E Efésios 4, a partir do verso 10, nos fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu. Quem que é que concedeu? Jesus. Jesus mesmo concedeu
uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Olha, os irmãos percebam que tudo converge para a edificação, para o preparo, para o estabelecer da vontade de Deus na igreja, porque Jesus está vindo buscar uma noiva santa, pura, sem mácula e sem mancha. Tudo vai convergir para isso. Então Jesus concedeu a homens que sejam apóstolos, que sejam profetas, que sejam evangelistas, que sejam pastores e mestres. É fato que o ser apóstolo, profeta, pastor e mestre, evangelista, isso é o fluir do dom do Espírito Santo que já habita em nós. Ah, Daniel, você é uma pessoa que Deus então preparou e a chamou, e por isso que só você pode ser pastor. Não é isso, não é assim, não é esse o entendimento. Mas pela graça e misericórdia do Senhor e vontade dEle, Ele encontrou no Daniel essa condição e Jesus concedeu. Aí os irmãos falam assim: Daniel, não é, João? Foi essa conversa que os irmãos tiveram comigo. Está no teu coração? Nós estamos vendo na tua vida. Tá? O que eu tenho que fazer diferente? Perguntei para os irmãos. O que eu tenho que fazer diferente? Nada. Continua a fazer o que você está fazendo. Então não é um chamado para depois executar. É o que já faz. Então há um reconhecimento. Isso não deixa ninguém nem à frente, nem atrás. Mas é um dom. Já pensou se eu falar para o Senhor: não, Senhor, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser presbítero. Mas Deus falou, a palavra diz assim: Ele concedeu isso para mim. E eu nem sabia, irmãos. E eu nem sabia. Estava lá fazendo. Você muitas vezes não percebeu ainda qual o dom que você naturalmente está fluindo, até que o Espírito Santo vem e fala: querido, é para isso que eu te chamei, é para isso que você está aqui no meio do corpo, para edificar a igreja com esse dom. Então entre nós aqui, o Senhor escolheu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Tudo em amor, naturalmente, nada de consagração agora, a partir de hoje, você está capacitado para ser alguma coisa. Não, talvez lá no teu secreto, né, você, nessa facilidade, por exemplo, de proclamar, né, você conversa tão bem, você fala tão bem, e não precisa apertar muito, você já está falando do amor de Deus, você já está proclamando o Evangelho. Por que você não pode reconhecer? Olha, o Senhor me chamou para ser um evangelista, que legal isso, está vendo? Eu faço parte do corpo. Todos nós precisamos identificar isso com naturalidade. Os profetas, os mestres, os evangelistas, onde estão, queridos? Onde estão? E o mais importante não é eu pegar e falar assim: olha, Deus me deu o dom de pastor, de profeta, de evangelista. Jamais. As pessoas falam assim: nossa, mas como você fala de Jesus? Quando você fala, eu entendo. Quando você fala da Bíblia, eu entendo. O que é isso? É dom de mestre. O Espírito Santo flui com naturalidade, ensinando. É um mestre. Então há um reconhecimento natural. Segundo ponto dos dons ainda, Romanos 12. Abra comigo Romanos 12, a partir do verso 5. Romanos 12, a partir do verso 5. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons,
segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Ou que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Mais uma relação de dons que o Espírito Santo, trazendo aqui habilidades que Deus nos deu, e o Espírito Santo precisa fluir através de nós. Onde estão aqui? Mais uma vez, nós temos aqui profecia, nós temos ministério, trabalho, serviço, nós temos o ensino, nós temos a exortação, o ânimo, aquele que vai colocar as coisas nos eixos, o que contribui, aquele que contribui aqui é pôr a mão no bolso mesmo, liberalidade, sem fazer conta. Mas eu já dei tanto. Não, que contribui com liberalidade. O que preside, aquele que Deus deu uma graça diferente para presidir, organizar as coisas, trazer as pessoas para esse entendimento. E o que exerce misericórdia. Quantos dons! Anota aí, vai anotando esses textos, leia na sua casa quantas vezes for necessário, até que você se enxergue em 1, 2, 3 ou em quantos o Espírito Santo quiser te usar, meu irmão. Mas ele precisa agir na tua vida através desses dons que nós estamos lendo aqui, para que haja edificação do corpo de Cristo, para que você alcance a salvação e traga a salvação a todos que estão ao seu redor. E o terceiro ponto que nós conhecemos tão bem, 1 Coríntios capítulo 12, abra comigo. Mais uma lista de dons que nós vemos com clareza aqui do Senhor. E que o Espírito Santo vai trazendo sobre nós. 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem ficou de fora? Quem é espectador? Quem que está aqui só para receber? Sabe aquela conversa vaga? Eu preciso ir na igreja porque eu preciso receber uma palavra de ânimo. Nós vemos muito o mundo dizer isso por aí. O contexto é totalmente deturpado. Eu estou indo na igreja porque a igreja precisa de mim e eu preciso da igreja. O Senhor deu dom para mim para edificar aquele povo, e aquele povo tem dom para edificar a minha vida. Então não é só receber, não é só a necessidade, mas é o doar. Então, opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu gosto muito dessa amarração que a palavra coloca aqui para nós. Tudo aquilo que o Deus for mostrar para você, meu irmão, minha irmã, tem que ter um fim proveitoso. Vou dar um exemplo. O Senhor te mostra alguma necessidade, certo? Se você só pegar e falar assim, ali tem uma necessidade, não tem fim proveitoso nenhum. Aonde está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que Deus precisa de apontador de necessidade? Não existe. Mas o Senhor chama homens e capacita homens para realizar a obra, amém? Então não importa a necessidade que você enxergou, do menor ao maior, aqui dentro, o Senhor está te mostrando essa necessidade, para que você se coloque como cooperador do reino, e ajude a resolver aquela situação, ajude a cooperar, a edificar aquela situação. Estava até dando algum exemplo para os irmãos, e usando aqui, nós temos
o irmão aqui, o meu irmão inclusive, irmão duas vezes, né, o Vinícius, ele é responsável por regular o som. Cadê o Vinícius aqui? Cadê? Está aqui ou não? Teve que ir? Passou mal? Tá vendo? Olha só, pronto, olha que exemplo lindo. O rapaz que controla o som foi embora. E agora? O que sobrou de nós? Quem que está cuidando agora? Quem é? O Tainã? Aí, ó. O corpo edificando o corpo. Já pensou se fosse só o Vinícius? Ah, vamos parar, irmãos. Ó, vou gritar mais alto aqui para vocês ouvirem. Mas o corpo edificando o corpo. Mas vamos lá. O Tainã aqui tem uma necessidade, né? Os irmãos lá do fundo, de repente, não estão ouvindo tão bem. Aí os irmãos sabem muito bem, eu não estou ouvindo. Esse é o problema. E aí, aonde está a ação através do amor? Tainã, tem como regular melhor, porque eu não estou ouvindo lá no fundo. E ó, estou indo lá no fundo para ver se ficou bom. Amém? Vocês entenderam o comprometimento? Agora, se alguém não escuta lá do fundo, vira para o do lado e fala assim: nossa, mas quem está regulando esse som? Meu Deus do céu. Onde já se viu? Está muito alto, está muito baixo, está isso, está aquilo. E eu só falei, eu vi uma necessidade, eu estou tendo necessidade, em vez de eu ir para ser um cooperador com o meu irmão, eu estou expondo o meu irmão. Eu estou falando apenas de uma falha. Ah, mas eu não entendo de som. Já estou vendo aqui o Lindolfo, né? Lindolfo. O que você entende de som, Lindolfo? Tudo? Nada. Mas você consegue ouvir, né, Lindolfo? Se você não estiver ouvindo aí no fundo, e você vir aqui no Tainã dessa forma com que eu falei, você não vai ser beneficiado? Os irmãos ao teu redor não vão ser beneficiados? Então, se em vez de eu apontar um problema, em vez de eu apontar uma necessidade, eu sou parte do corpo. Se um membro sofre, todo o corpo sofre junto. Mas se um membro ali está alegre, o corpo vai se alegrar junto. Tá bom, Tainã? Obrigado, Tainã. Olha, e o Vinícius também, né? Graças a Deus pelo Tainã, que já assumiu. E se o Tainã não tiver, não sei quem, mas alguém vai cuidar desse som. E assim por diante. Mesmas coisas das crianças. Mesma coisa dos irmãos, das visitas, de tudo. Mesma coisa das orações, irmão, estende a tua mão aí para orar com o teu irmão. Tudo isso, irmãos, coopera. E isso aqui está tudo direcionando para que a palavra se concretize em nós com um fim proveitoso. Amém? Continue comigo no verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Não é apenas do teu muito estudar ou ler a Bíblia, porque se eu vier aqui, ou qualquer um de nós, queremos demonstrar sabedoria humana, logo o Senhor vai mostrar que não passa de carnalidade. Mas quando nós falamos da parte de Deus, e isso vem do Espírito, então isso gera vida. Então, esse Espírito, né, ele dá para nós palavra de sabedoria. A um, mas a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagre. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Os irmãos percebem aqui como é tranquilo o fluir do Espírito Santo baseado na palavra de Deus? E eu pergunto, quantos aqui já reconheceram que Deus tem te usado com palavra de sabedoria? Não é conhecimento humano, não, palavra de sabedoria. De repente, alguém fala alguma coisa, você vê uma situação, você sente no Espírito que aquele irmão precisa daquela palavra. E às vezes já recebeu o conselho de tudo quanto é tipo, mas aí vem aquela palavra de sabedoria, toca no ponto certo e desata todos os nós. Quem aqui vai ser usado, já foi usado
com palavra de sabedoria. A mesma pergunta, e palavra de conhecimento? Uma situação que está acontecendo, por que está acontecendo? O Espírito Santo traz para alguém palavra de conhecimento. E a mesma coisa é a fé. Quantas vezes, irmão, você e eu não viemos para o culto cabisbaixo, sofrendo por alguma situação, e de repente vem um irmão, uma irmã, cheio de fé, falando: querido, vamos embora, vai dar certo, espera aí, eu vou orar por você. Eu falei: meu Deus, quantas vezes eu falei: aonde que está a fonte dessa fé aí? Porque parece que eu perdi. Mas na realidade, esse querido, essa querida, estava permitindo que o Espírito Santo fluísse com o dom da fé, enchendo a minha vida, porque eu precisava ser animado, receber fé. Mesma coisa, dons de curar. Quem? Quantos? Cadê? Dons de curar, Espírito Santo, eis-me aqui. Tem um doente ali. E agora, quem é o curador da igreja? Quem tem a plaquinha de curador? Quem está escrito aqui na testa? Aquele lá é o curador, né? Não. Nós temos o Espírito Santo, temos o dom do Espírito Santo. Impõe tua mão para que aquela pessoa seja curada. Isso todos podem fazer, mas existem algumas pessoas que às vezes está ali, em alguma situação, Deus já dá uma palavra de conhecimento a respeito de uma situação, ali mesmo já Deus dá uma palavra profética, e ali na ousadia do Espírito Santo já impõe as mãos e já cura, coisa que as pessoas nem muitas vezes não sabiam. Operações de milagres. Como crerão se não verem os milagres, os prodígios, os sinais? Não é milagreiro, não há entre nós nenhum milagreiro, mas há o dom de milagres. As coisas impossíveis para o homem, Deus fazendo milagres, através de nós. Profecia, o discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las. Está aqui, irmãos. Está aqui, ó, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu falei sim um dia, não falei sim um dia apenas para receber, mas eu falei sim para me doar. E se eu não conseguir identificar da fonte esse amor que eu tenho recebido, se eu não conseguir identificar para que Ele me colocou aqui dentro, então o que eu vou fazer? Para onde eu vou ir? Qual o fruto que eu vou dar? Talvez eu passe a minha vida olhando para o irmão: nossa, meu Deus, como eu queria tocar igual o Emanuel. E é uma verdade. E eu tenho me colocado em situação tão complicada, irmão, que eu não sei, eu tenho que orar mais e continuar pedindo para Deus, porque o meu filho hoje virou para mim e falou: pai, nós não vamos tocar igual os irmãos? Tem que comprar uma bateria para você e uma para mim, aí eu já vou precisar do Ricardo. Né? Eu falei: filho, não vamos comprar, papai vai aprender. É só pela fé mesmo. Os irmãos sabem que eu só toco a campainha direito. Mas eu olho para o Emanuel, que dom ali para ministrar, que liberdade, dá um anseio, uma vontade de fazer o que o Emanuel faz. Aí o Espírito Santo fala: Daniel, te chamei para presidir, para pastorear. Oh Senhor, obrigado Senhor, porque eu já entendi esse dom. Mas Senhor, por favor, até meu filho já me cobrou agora, me dá esse dom também de um instrumento, porque é coisa, está apertando do meu lado. Então nós podemos pedir, a palavra já nos disse, procura com zelo, irmãos. Procura com zelo. Não é o Daniel e o João só que tem o dom do pastoreio. Eu consigo enxergar na vida de irmãos essa paternidade, esse pastoreio no cuidado das vidas ali no grupo. Às vezes entre os próprios irmãos, não é nem líder do grupo, mas o irmão tem uma graça, sabe, ele consegue ver ali o sofrimento da ovelha, pega no colo, entendeu? Cuida, e às vezes chega mais junto, porque o pastor tem a vara e tem o cajado, né? Tem que ter os dois, meio termo. Mas entre nós, eu quero que você pergunte para você mesmo, pergunte para Deus: quais são os teus dons? Qual é? Porque o que Deus anseia é que você saiba plenamente qual é o teu dom.
para você buscar cada vez mais, servir cada vez mais e edificar a igreja. Ah, mas o meu dom não aparece. Eu tenho o dom da fé. Eu não sei, não estou ali com um dom de mestre, ensinando. Eu não tenho esse dom aparente, o primeiro de pastoreio, de presidir, que toma a frente. Eu não tenho o dom ali do serviço, mas eu tenho a fé. Deus já me usou quantas vezes para ministrar fé na vida das pessoas, e elas foram erguidas. Às vezes você tem o dom da fé, e você levanta um profeta, irmão. Você levanta um evangelista com a tua fé. O Senhor pode ter te dado o dom de misericórdia. O dom de misericórdia, ele se apresenta nas situações de necessidade. Então, a grande maioria vai passar batido, mas os teus olhos, Deus já te escolheu e te deu, em primeiro lugar, o dom da misericórdia. E você vai bater o olho numa necessidade, e você não vai ficar em paz, você não vai ficar tranquilo, enquanto você não fizer algo por aquela situação, por aquela pessoa. Então vai, exerça misericórdia. Mas a misericórdia, não necessariamente ela vai acontecer aqui no púlpito. Ela vai acontecer lá com o doente, com o perdido, com o aflito. Não vai ter ninguém lá. Mas já pensou você, Deus, eu sinto um prazer de olhar e ver as pessoas assim, quando elas têm necessidade, não prazer na necessidade da pessoa, mas eu tenho um prazer quando eu posso ajudar as pessoas. Isso é o dom de misericórdia, irmãos. Isso está difícil, está raro. Está raro. Nós temos que orar, Deus me dá o dom da misericórdia. Porque o mundo passa por cima das necessidades, cada um por si, Deus por todos. E o misericordioso não. Peraí, como que vai ficar para trás? Como que não veio no culto? O que está acontecendo? Será que está doente? Será que está passando necessidade financeira? Será que... E aí o misericordioso vai lá, exerce misericórdia, e Deus ali fortalece, levanta um mestre. E o mestre ensina a igreja. Ou vem um profeta e profetiza. O presbítero ordena presidir. O pastor pastoreia. E todos são importantes. O dom do serviço. Quanto nos falta ainda? Ah, Senhor, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, não gosto de ver as coisas organizadas, eu gosto de... Faça, irmão, por favor, precisamos disso. Precisamos, a igreja precisa de gente que gosta de trabalhar nas mínimas coisas, que não suporta, dá até tique nervoso de ver as coisas fora do lugar, ou por fazer. Dom do serviço. Eu amo servir, irmãos, Daniel. É uma coisa que me incomoda quando tem alguma coisa para fazer. Eu não consigo. Até achei engraçado, a Manu está aqui entre nós, né? Manu, estávamos preparando as coisas para o acampamento, a Manu olhou para mim e falou assim: Daniel, você não respira? Eu falei: Manu, enquanto tiver coisa para fazer, irmã, eu não sento. Eu como até em pé, mas é uma coisa, mas não é o prazer de fazer as coisas. Ah, mas agora o Senhor me chamou para presidir. Então agora eu falo assim, agora o primeiro lugar agora é o presidir, o servir, assim que der. Mas está aqui, Deus não tira um e põe outro, Deus vai acrescentando dons. Você é como nós ouvimos o John uma vez, né? Deus levanta entre nós homens e mulheres dons. Que dom você é de Deus para a igreja? Qual é o teu dom para a igreja? Não é de apontador de necessidade, isso não existe esse dom. Só existe de resolvedor, de trabalhador, de se colocar ali na brecha. Qual é o teu dom? O que Deus te chamou para ser na igreja? Se você for isso, cuidar disso, Deus vai te fazer muito próspero e vai edificar a igreja. Nós precisamos identificar o dom, potencializar o dom, usar o dom. Ah, nossa, eu percebi que eu tenho facilidade para ensinar. Eu gosto de ensinar as pessoas.
um dom natural, né? Parece que eu sou meio professor. Tá bom, mas você vai ensinar o quê? Vai estudar a Bíblia, vai buscar conhecimento da palavra, vai buscar homens, vai para os mestres, né? Para que você aprenda e possa entregar para as pessoas. Irmão, vou ter que acelerar, porque senão não vai dar tempo. Terceiro, cuidado com a fé. Não abra a sua Bíblia, eu preciso só citar esses textos, só para ser rápido aqui. Nós falamos sobre alguns cuidados. Falamos do cuidado do vínculo e do cuidado com o dom. Agora do cuidado da fé. Hebreus 11:6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como também Romanos 14:23 nos diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Os irmãos depois leiam um contexto lá, mas eu tenho que ter certeza e convicção do que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo porque alguém mandou fazer, porque eu já vi alguém fazer. Eu tenho convicção porque Deus me deu essa convicção, e eu me vejo na palavra, eu me encontro entre os dons, e eu sirvo a Deus com tudo aquilo que Ele me deu. E sou feliz por isso. Sou completo em Deus por isso. Eu não sou completo quando me reconhece, eu sou completo porque eu consegui entender para que Deus me chamou. Mesmo que ninguém fale nada de mim, mas Deus, Ele está falando tudo. Cuidado com a fé, o terceiro. Agora o quarto cuidado com a saúde, querido. Cuidado com a tua saúde. Nós temos essa missão para executar. Nós temos almas para ganhar, nós temos vidas que estão indo para o inferno, então cuidado com a tua saúde. Coloque diante de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis? Tenha consciência disso. Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, cuida do teu peso, cuida do que você come, do que você faz, do que você bebe. Cuida, porque a palavra, Paulo mesmo diz, eu me gasto, me deixarei gastar em prol. Mas às vezes nosso físico, ele não está apto para ser gasto. Talvez estamos fora do peso, e eu também estou, irmãos, tá? Me colocando aqui com os irmãos, isso aqui vai sumir. E não é por fé, mas vai ser por esforço. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter mais disposição. Não pode ter nada na nossa vida que nos impede. Mas agora eu vou servir a Deus. Ai, meu Deus do céu, nossa, eu não aguento porque logo cansei. Por quê? Não faz o exercício, não cuida do peso, está sobrepeso. Não faz nenhum exercício para manter o condicionamento físico. Monta no carro daqui, vai para lá, monta no carro de lá, vem para cá. E na hora que Deus fala assim, agora você vai cuidar de vidas de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Isso demanda sacrifício e condicionamento físico. Amém, queridos? Se eu olho para o reino, eu tenho que me adequar toda a minha vida para o reino. Eu posso ser mestre na palavra. Eu posso ter toda a gana, toda a sede. Eu posso orar 8 horas por dia. Eu posso ter lido a Bíblia 20 vezes. Mas se eu não conseguir caminhar, ir atrás dos perdidos, ter condicionamento físico para fazer a obra, do que adianta tudo aquilo que tenho buscado do Senhor? Físico é muito importante. O Hermes aqui, nosso policial interino, né? Do que adianta você saber atirar, saber as técnicas, saber tudo, mas você não conseguir pular um muro? Correr atrás de quem precisa correr, né, Hermes? Não anda só na viatura, tem hora que precisa. Somos nós também, irmãos. O campo está aí, e já branquejam. E nós precisamos trabalhar, exercitar para fazer. Então, olha que importância do cuidado com a nossa saúde. Nos alimentar adequadamente, o que nós estamos comendo, como nós estamos comendo. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui, me suportem. Nós demos o micro-ondas embora. Vendi micro-ondas. Fiquei sabendo que o micro-ondas mata todas as células vivas dos alimentos.
Testes comprovados. Não estou falando para ninguém fazer isso. Tem uma coisa melhor que dá para fazer. Vamos esquentar tudo na frigideira, vamos fazer. Tem coisa melhor para fazer? Tem como parar de tomar um refrigerante? Para. Tem como fazer uma caminhada em volta do quarteirão? Faz. Tem como melhorar na alimentação, naquilo que come, naquilo que bebe? Faça. Mas se eu fizer por mim mesmo, eu não vou fazer durante muito tempo. Mas se eu tiver uma conduta olhando para melhorar minha saúde, que vai refletir no reino, então faça. Descansar o suficiente, exercitar o físico, buscar atendimento específico, médico, quando é necessário. E um item muito importante aqui para os casados, namorem bastante. Faz bem para o físico, não é, tia? Só a tia Zélia diz que entendeu aqui. Vai lá. Tia Zélia é das minhas. Amém, casados? É importante. Amém, Deus abençoe, Deus multiplique. Aos casados, namorem bastante. Isso faz parte, isso é bom, isso é bênção para o reino de Deus. Vai refletir na tua casa, vai refletir nos teus filhos, vai refletir no reino, vai refletir na igreja. E o quinto e último cuidado com as finanças. Sabemos muito bem, 1 Timóteo 6, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É o amor ao dinheiro. Cuidado com as finanças, querido, é uma área muito perigosa. Às vezes a gente, sem perceber, começamos a adquirir coisas que nós não precisamos, começamos a nos endividar, a fazer prestação, e na hora que a conta vem, ela tem que ser paga. Porque nós precisamos ser aprovados em tudo. E não adianta sair para proclamar o Evangelho, ter todo esse esforço, desses cuidados antes, se de repente a vida financeira é uma bagunça. O Senhor tem que ajustar tudo na nossa vida. Pagar para quem é devido, dar a César o que é de César. Se é imposto. Se pegou emprestado, devolve. Nós temos que dividir as nossas provisões de acordo com da nossa condição, com a nossa entrada. Eu não gasto para depois correr atrás, mas eu tenho essa quantia, então Deus vai me suprir e vai me abençoar nessa quantidade. Esse é o tamanho do meu passo. Nossa, mas eu queria tanto trocar o carro, igual o irmão acabou de trocar agora. Oh Senhor, abençoa. Eu tenho esse costume, né, não de desejar coisa do irmão, mas tenho o costume de abençoar. Oh Senhor, abençoa mesmo. Que bênção, irmão, que você trocou o carro. Que alegria, que bênção, né? Eu fico feliz de ver quando os irmãos conseguem alguma coisa a mais assim, e vai crescendo e vai evoluindo. Mas o meu, quando der para trocar, troca. O tamanho do meu passo é esse. Amém, queridos? Sabe, a gente está livre, finalizando aqui, se eu tomo esses cuidados, com o vínculo, cuidado com o dom, o cuidado com a fé, cuidado com a saúde, e o cuidado com as finanças, sabe no que vai refletir isso? Vai refletir na liberdade do Espírito Santo na tua vida, para edificar a igreja, e para salvar a ti mesmo, e a todos que estão ao teu redor. Todos. Às vezes, em vez de eu olhar lá para fora, eu olho aqui para dentro, eu me resolvo aqui dentro, e Deus vai fazer o quê? Fazer do nosso interior fluir rios de águas vivas, e assim vai matando a sede, e assim vai alcançando as pessoas. Vamos ter, queridos, cuidado conosco mesmo. Tende cuidado de ti e da doutrina, porque se você for fiel nessas coisas, vai trazer salvação para a tua vida e para todos que estão ao teu redor. Amém? Tem cuidado. Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.